Boa noite, meus amados, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria, que, atendendo ao convite do nosso irmão e querido Pedro, eu estou aqui para compartilhar a palavra, aproveitar essa oportunidade e também a responsabilidade de trazer uma meditação no projeto do livro Atos, que visa expor esse livro maravilhoso que mostra os discípulos de Jesus propagando o Evangelho por todo o mundo. E é interessante que o livro de Atos continua sendo escrito. Aqui está o registro de muitas páginas na Bíblia, mas a grande verdade é que hoje nós temos a responsabilidade de continuar a escrever esse livro que registra a fundação de igrejas, a conversão de pessoas, o crescimento do Evangelho, através das nações, alcançando vidas e cumprindo o propósito de Deus, de pregar o Evangelho a toda criatura, até que o Senhor Jesus volte. Amém? Então eu queria compartilhar esse texto com vocês nessa noite, em Atos, capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 26. E esse texto fala assim para a gente: vendo os seus senhores que lhe se desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no estômago. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Senhor Deus e Pai, aqui nessa noite, eu me junto aos irmãos que estão aqui nos assistindo, Pai, pedindo que Tu possa, Senhor, falar conosco através dessa palavra, Pai. Que seja uma palavra de vida e que as lições, Senhor, aqui, Senhor, aprendidas, reveladas pelo Teu Espírito, Senhor, possam ser praticadas em nossas vidas e assim experimentemos, Senhor, o cumprimento da Tua boa, perfeita e agradável vontade em nossas vidas. É assim que nós oramos nessa noite, agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus amados, em primeiro lugar, é importante a gente parar para pensar, na situação desses discípulos de Cristo, Paulo e Silas. A Bíblia nos diz que eles haviam expulsado um espírito de adivinhação de uma jovem. E por conta dessa atitude que libertou a vida dessa jovem, os senhores dela, que lucravam com aquele dom maligno que ela tinha, eles ficaram muito chateados. E por conta disso, eles percebendo que não teriam mais lucro, eles acusam Paulo e Silas perante ali as autoridades, a guarda, os pretores, e que, usando argumentos mentirosos, ao invés de explicar o que de fato houve, expõem como se eles estivessem pervertendo a ordem. E Paulo e Silas acabam indo parar na prisão. São condenados sem julgamento, são levados
para uma prisão. E não somente uma prisão, mas eles são presos como criminosos, né, perigosos. Ou seja, não somente eles foram presos injustamente, mas eles foram levados para o cárcere interior. É como se fosse uma solitária, um lugar, né, para presos que cometeram crimes graves, como, né, assassinatos, roubos grandes, enfim. E aqui, quando eu paro para olhar para esse texto, a primeira coisa que a gente percebe é que coisas boas acontecem coisas ruins acontecem com gente boa. Perceba que esses homens estavam fazendo a vontade de Deus. Esses homens estavam debaixo da direção de Deus, pregando o evangelho, libertando pessoas, ou seja, faziam a obra de Deus. Mas não obstante a isso, a Bíblia diz que eles foram presos e açoitados injustamente. Aliás, Paulo vai dizer isso para a gente, que aqueles que querem viver piedosamente enfrentarão perseguição. E aqui não foi diferente. Muitas vezes a gente vive momentos de dificuldade, luta, e não raro esses momentos serem provocados por nós mesmos, por escolhas erradas, por atitudes erradas que tomamos e experimentamos dessas consequências. Mas é importante também, né, frisar que, ao contrário do que muita gente pensa, ou seja, às vezes as pessoas olham, né, o cristão, aquele que teme a Deus passando dificuldades, e olhar, não, ele deve estar em pecado. Para passar isso tudo é porque Deus está pesando a mão sobre ele. É comum esse tipo de julgamento. E aqui a gente já percebe que isso tudo cai por terra, porque esses homens estavam debaixo da direção de Deus. Eles não estavam fazendo nada de errado. E aí me lembra de um texto lá do Evangelho, em que os discípulos interpelam Jesus, quando Jesus manda trazer um jovem que era cego de nascença. E os discípulos perguntam para ele: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram os pais? E aí Jesus falou: nenhum nem outro. Essa doença foi para que se manifestasse a glória de Deus. Percebe que nem sempre o que a gente está passando é fruto de pecado, é fruto de escolhas erradas, mas é possível que você e eu, mesmo debaixo da direção de Deus, fazendo a vontade de Deus, venhamos a passar por momentos de luta e tribulação. Como a gente já falou, Paulo revela sobre isso, e o próprio Jesus, ele declara: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Na oração intercessória em João 17, ele vai dizer para a gente, né, que porque, né, nós o amamos, o mundo nos odeia. Ou seja, fica claro aqui que muitas situações são permissão de Deus para que se cumpra o propósito dele na tua vida e na minha vida. Mas, pastor, como é que é isso? Quer dizer que fazer a vontade de Deus pode me levar ao sofrimento? Claro que sim. O próprio Jesus, né, fazendo a vontade em obediência ao Pai, a Bíblia diz o quê? Que como ovelha muda, ele foi levado ao cativeiro, aos seus tosqueadores, mas que em momento nenhum ele abriu a boca ou, de alguma maneira, né, não deixou de suportar aquilo que estava proposto para a vida dele. Aliás, não fosse isso, nós nem estaríamos aqui falando desse evangelho maravilhoso. E a verdade é que isso aconteceu. E o mais importante é porque, meus amados, muitas vezes, né, nós vivemos assim e nos perguntamos: Senhor, será que eu estou errado, estou certo? Meu irmão, o Espírito Santo que habita em você, ele testifica. E quando você está fazendo a vontade de Deus, tenha certeza de uma coisa: a oposição, o adversário vão se levantar. Mas aqui eu queria deixar para você algo tremendo, né? Apesar de ter acontecido isso com Paulo e Silas, do açoite, da prisão, deles serem lançados lá no cárcere interior, num lugar úmido, escuro, né? Terem seus pés amarrados a tronco, ou seja, serem lançados no inverno da alma, na escuridão da alma, passando lutas.
Esses homens, agem de uma maneira, né, impressionantemente diferente, que são um exemplo para mim e para você. A Bíblia diz que aqueles homens estavam lá no cárcere interior e por volta da meia-noite, Paulo e Silas começam a orar e adorar ao Senhor. Talvez você pergunte, mas como pode esses homens passarem por tudo isso de forma injusta, né, um sofrimento desse, e ainda adorarem ao Senhor? Paulo e Silas entenderam o seu chamado. Paulo e Silas sabiam que o propósito para o qual eles foram chamados, né, também trazia, né, esse tipo de situação, de perseguição. Mas em momento nenhum, né, eles murmuraram contra o Senhor. Muito pelo contrário. A Bíblia nos diz que apesar disso tudo, né, aqueles homens na meia-noite começaram a louvar e a adorar o Senhor. E todos em volta ouviam o que eles estavam fazendo. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos um tempo que muitas vezes, nas menores dificuldades, tem pessoas que já começam a murmurar. Como é que Deus permitiu? Que Deus é esse que permite que eu passe por isso? Nós vivemos um tempo em que o cristão perdeu de vista o seu propósito, né? Que muitas vezes é padecer sim, mas que o propósito, o plano de Deus para a nossa vida é muito maior do que as momentâneas e breve tribulação. Primeiro, porque a nossa recompensa está lá na eternidade, no céu. E segundo, né, porque estando aqui, né, nós somos chamados como cristãos, pequenos cristos, para viver o caminho que o nosso próprio Senhor viveu. Claro, né, que numa dimensão muito menor, porque o convite dele é aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, a sua vontade, seus desejos, né, tome a sua cruz. Significa as suas lutas, as suas dores, porque a cruz que nós não podíamos carregar, Jesus tomou por nós, pagando o preço pelos nossos pecados. E siga-me. E Paulo e Silas, por terem entendido isso, mesmo diante dessa situação, né, começaram a louvar e adorar ao Senhor. E isso para a gente, né, é uma lição importante. Meu amado, minha amada, mesmo em meio às lutas e dificuldades, que você possa, em meio a tudo, mesmo quando a gente não entende nada, olhar para o alto e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu te louvo e te bendigo, porque eu não ando por vista, eu não ando por aquilo, né, que as pessoas dizem, por aquilo que meus olhos veem, mas eu ando debaixo da tua direção, eu ando por aquilo que tu me chamou para fazer. Nós fomos criados para louvor da glória de Deus. Eu e você fomos criados como um instrumento do Senhor para a salvação de muitas vidas. E muitas vezes esse chamado, né, enseja nas nossas vidas momentos de luta, dor, angústia, tristeza, situações em que talvez a gente não entenda, mas que mais tarde, como Jesus disse para Pedro, pouco antes da ceia, o que tu não entende agora, depois tu vai entender. Depois vai ser revelado. Se a revelação chegasse agora, a gente não ia conseguir segurar. Por isso ela vem de forma gradativa. O plano de Deus vai se desenrolando gradativamente, vai sendo revelado para você e para mim, para que a gente possa ver o contexto todo e perceber que debaixo disso tudo tem a mão de Deus nos sustentando, nos guardando e nos conduzindo para que o propósito dele se cumpra. Perceba que ao fazer esse grande culto, né, no meio da masmorra, no meio da prisão, mesmo ali injustamente, a Bíblia nos revela que todos ouviam, ou seja, com certeza aqueles que estavam ao redor diziam: cara, o que esses caras são? Eles são loucos. Como é que eles podem servir a um Deus desse, estando aqui? E certamente isso chamou a atenção deles. Sabe por quê, meu irmão? Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. A Bíblia diz, né, que a loucura, que o Evangelho é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que são salvos é poder de Deus. E Paulo e Silas sabiam que acontecesse o que acontecesse, né, eles pertencem ao Senhor, o Senhor estaria com eles até a consumação dos séculos, porque é promessa dele. E eles o adoravam. E aqui está uma dica preciosa para mim e para você. Nos momentos de luta, de tribulação, de angústia, você não estiver entendendo nada, tão somente, né,
tire os seus olhos das circunstâncias, olhe para o alto e comece a louvar e glorificar o nome do Senhor. Comece a exaltar esse Deus maravilhoso, que da sua boca brote um cântico novo de adoração a esse Senhor, que talvez como Jó, quando foi interpelado pela sua esposa, e ela disse: como é que você pode defender esse Deus? Amaldiçoa ele e morre. E Jó é capaz de dizer: por acaso eu receberia o bem do Senhor e o mal eu não aceitaria? O Senhor o deu, o Senhor o tirou, louvado seja o nome do Senhor. E por conta disso a Bíblia diz que Jó não pecou. E Paulo e Silas foram adiante e louvaram e adoraram o Senhor em meio às circunstâncias adversas. Meus amados, louvar a Deus quando está tudo bem é fácil. Quando está tudo pago, quando você está na igreja na boa, louvando, glorificando, cheirosinho, bonito, está tudo bem na sua família, está empregado, geladeira cheia, bacana. Mas quando vem a falta em uma ou mais áreas da nossa vida, quando vem a perseguição, quando vem lutas que a gente não entende o porquê, mas sabe, porque o Espírito Santo testifica que é a oposição tentando te parar, meu irmão, minha irmã, comece a adorar Ele, porque nada pode parar, nada pode calar um adorador. Quando você adora, você despedaça as cadeias do inferno. Satanás olha para você, seus demônios, e diz: mas como é que pode? Como é que pode ele estar assim e ainda louvar esse Deus? E aí as cadeias estremecem, aquilo que te prende vai te soltando, um terremoto, de Deus se manifesta, não um terremoto para te destruir, mas aquele terremoto santo que quebra as cadeias que te prendem, que rompem com os alicerces daquilo que quer parar a tua caminhada espiritual, e em nome de Jesus te faz tudo novo, amplia algo, te dá um horizonte novo de todas as coisas. Quando esses homens começaram a adorar em meio à adversidade, a Bíblia diz que todos foram presos, foram soltos por conta do terremoto que atingiu aquele lugar. E ali naquele momento se revela o propósito de Deus. A palavra diz que o carcereiro, quando vê aquilo, se desespera e quer se matar, porque cairia na conta dele aquela situação dos presos sendo soltos e fugindo. Mas Paulo, com a sabedoria de Deus, entendendo que ali havia um propósito, acalma todo mundo. E acalma aquele homem e diz: calma, ninguém vai fugir, ninguém vai sair daqui, está tudo certo. E aquele homem imediatamente reconhece neles homens de Deus. E não somente ele, mas toda a sua família se converte. Olha que coisa tremenda. Olha o propósito de Deus sendo revelado na adversidade. Por conta dessa situação, Deus queria, por permitir que eles passassem por isso, porque Deus queria alcançar uma família. Meu irmão, uma vida é importante para o Senhor. A Bíblia diz que o bom pastor, ele deixa o rebanho e volta para buscar a ovelha perdida. Que existe festa no céu quando uma vida se rende aos pés do Senhor Jesus e encontra a salvação. Meu irmão, Deus queria alcançar aquela família. E muitas vezes, por conta disso, Ele permite que a gente vá a lugares e a gente nem entende por que está passando. Mas ao final, quando nós vemos o quadro pronto e a revelação de todo o contexto, existe plenitude, existe alegria, existe satisfação de ter sido usado por Deus para alcançar outras vidas, porque esse é nosso chamado. Nós fomos alcançados para alcançar, nós fomos chamados para sermos instrumentos de salvação, e isso para a gente é a honra da parte de Deus. Por isso que no Sermão das Bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, Jesus vai falar para a gente, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos perseguirem e falarem toda sorte de calúnias e injustiça contra vós, grande vai ser o vosso galardão lá no céu, porque assim fizeram com os profetas antes de vós. Ou seja, bem-aventurado é mais que feliz aquele que passa por isso por conta do Evangelho, porque nosso descanso não é aqui, a nossa parada final não é aqui, nós somos peregrinos nessa terra, nós vamos alcançar na eternidade tudo aquilo que Deus tem para nós, mas aqui é lugar de trabalho, é lugar muitas vezes de sofrimento, sim,
mas é lugar de ver a mão de Deus operar de uma forma tremenda e maravilhosa. Por isso que Paulo escreve nos Romanos, capítulo 8, né, o que nos separará do amor de Deus? Será fome, peste, espada? Porque todos em dias somos entregues à morte. Fomos separados como ovelhas, né, para o matadouro. Mas por meio de todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Cristo Jesus. Por isso, nessa noite, eu te convido a agir como esses homens. Em meio às lutas e tribulações, glorifique a Deus, exalte a Deus, seja um instrumento de Deus. Não olhe as circunstâncias, mas olhe para o alvo, para o autor e consumador da sua fé. Olhe para o seu amor e com isso, o Espírito Santo vai te capacitar a ser um adorador em toda e qualquer circunstância. O inferno vai ser abalado, vai ser envergonhado. E através da sua vida, muitas pessoas alcançarão, verão a glória de Deus e se renderão a Jesus. Que assim seja, que nós possamos, nesses tempos difíceis, onde, né, nós tivemos pessoas com dificuldade de perseverar no Evangelho. Muitas vezes, nas primeiras batalhas, desistem de caminhar com Jesus. Que nessa noite o Espírito Santo possa te capacitar. Seja o que você estiver vivendo hoje, que Deus possa te fortalecer. Colocar nos seus lábios um cântico novo, para que você adore ao Senhor, para que você exalte ao Senhor, né? Seja o momento que estiver vivendo. E com isso, Deus possa entrar na situação, fazer um rebuliço santo em tudo, para que vidas ao seu redor testemunhem da grandeza do Senhor na sua vida, que sejam salvos e possam receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque foi para isso que Ele nos chamou. É para isso que ainda hoje nós fazemos parte desse livro de Atos que está sendo escrito, e você é responsável, você também é chamado para participar dessa obra bonita do Senhor, que é a salvação de almas. Se não fossem homens como Paulo e Silas, que no meio dessas situações perseveraram, talvez o Evangelho não tivesse chegado à tua casa, à minha vida. Mas porque eles agiram assim, hoje esse Evangelho alcançou você e você pode desfrutar de tão grande salvação. Que você possa imitar, né, a Paulo e Silas, como ele mesmo diz, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. E com isso, fazer tudo para a glória de Deus. Pode ter certeza que o Senhor vai estar contigo o tempo todo, te fortalecendo, te guardando, te ungindo e te capacitando a agir da melhor maneira para que o reino seja exaltado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele te use de forma poderosa. Essa é a minha oração nessa noite, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.